O bibliotecário Etienne vivia entre os corredores silenciosos da antiga Biblioteca Municipal de Saint-Clair, um prédio esquecido pelo tempo, erguido com pedras escuras e vitrais empoeirados que filtravam a luz em tons sombrios. A brisa que passava por frestas invisíveis fazia com que os livros sussurrassem à noite, como se confidenciassem segredos esquecidos. Etienne achava reconfortante o silêncio, um silêncio que nunca questionava. Numa manhã chuvosa de outono, enquanto reorganizava os volumes abandonados no porão, descobriu um livro oculto entre duas estantes encostadas. A capa era feita de couro escurecido, sem título, sem nome de autor, sem número de registro. Quando seus dedos tocaram o volume, sentiu uma leve vibração, como se estivesse segurando o peito de um animal adormecido. A curiosidade venceu o bom senso. Etienne abriu o livro. As primeiras páginas estavam vazias, mas logo surgiram palavras escritas em caligrafia fluida, como se alguém, em algum lugar, estivesse escrevendo naquele exato instante. O texto descrevia com detalhes perturbadores a morte brutal de um homem chamado Luc Moreau, atropelado por um caminhão de lixo em frente a uma padaria, às 13h47. Atordoado, Etienne fechou o livro com força. Aquilo só podia ser uma brincadeira macabra. Mesmo assim, ao sair para o almoço, passou pela Rue de Lille e encontrou a rua bloqueada por fitas da polícia. Paramédicos carregavam um corpo mutilado. Um caminhão de lixo, com o para-brisa estilhaçado, estava estacionado de lado. Um policial comentou o nome da vítima, Luc Moreau. Durante a tarde, Etienne tentou convencer a si mesmo de que tudo não passava de uma coincidência grotesca. Mas naquela noite, enquanto organizava a sessão de história medieval, foi atraído de volta ao porão por um som sutil, o virar de páginas. O livro estava aberto. E novamente, palavras se formavam sozinhas, desta vez descrevendo a morte de uma jovem mulher chamada Camille Delacroix. Ela seria atacada por um cão enfurecido em um beco estreito, às 21h13. O texto descrevia até o cheiro de sangue e o som das mordidas. Camille Delacroix era frequentadora da biblioteca. Etienne lembrava dela, sempre lendo romances góticos na sala de leitura. A hora indicada se aproximava. Ele ficou indeciso, inquieto, até que correu para a Rue de la Lune, onde o texto dizia que tudo aconteceria. Chegou tarde demais. O beco já estava tomado por pessoas em choque e uma ambulância que chegava devagar, iluminando o corpo inerte da jovem. Havia sangue, muito sangue, e os olhos abertos de Camille, olhando fixamente o céu nublado. A partir daquele dia, Etienne passou a vigiar o livro. Todas as noites, novas páginas surgiam com histórias de mortes iminentes, cada uma tão real quanto as anteriores. Ele tentou esconder o livro, trancá-lo em gavetas, mas sempre o encontrava de volta ao porão aberto, esperando ser lido. Certa vez tentou queimar o livro na fornalha da biblioteca. As chamas o envolveram, mas o couro não se chamuscou. Pelo contrário, quando ele o abriu novamente, encontrou uma nova narrativa, descrevendo sua tentativa de destruição com precisão aterradora. No fim da página, uma anotação em vermelho: "Você não pode impedir." Etienne começou a perder o sono. Andava pelas ruas como um fantasma, reconhecendo os nomes descritos nas páginas em cartazes de desaparecidos ou nos obituários do jornal local. Começou a alertar as pessoas, a tentar interferir no destino delas, mas ninguém acreditava. E pior, quanto mais ele tentava impedir as mortes, mais cruéis se tornavam os desfechos. Uma noite o livro descreveu a morte de um menino chamado Bastien Lefebvre, que seria afogado por um homem desconhecido no lago da cidade. Etienne passou o dia vigiando o lago, tentando salvar o garoto. Quando finalmente o viu, Bastien corria feliz, jogando pedras na água. Mas o que Etienne não esperava era ver a si mesmo se aproximando. A descrição no livro, que ele releu desesperadamente, deixava claro: o assassino é alto, veste paletó cinza, tem mãos nervosas e olhos tristes. Era ele. O livro dizia que ele mataria o garoto. Tomado de horror, Etienne fugiu, sem entender se aquilo era verdade ou alucinação.
não voltou ao lago. No dia seguinte, o corpo de Bastien foi encontrado boiando entre os juncos, e no fundo do seu bolso, a polícia encontrou uma ficha de empréstimo da biblioteca, com o nome de Etienne escrito à mão. Desesperado, o bibliotecário tentou fugir da cidade, mas o livro sempre o encontrava. Certa manhã, acordou em um hotel barato em outra comuna e encontrou o volume sobre a cômoda, como se tivesse sido deixado por uma criada. Estava aberto, e a nova entrada começava com seu nome. O texto dizia que Etienne morreria em seu local de trabalho, cercado de livros, com as mãos cobertas de tinta preta. A descrição falava em gritos que ninguém ouviria, e uma luz apagando sozinha, seguida de um silêncio sepulcral. Ele tentou evitar o destino. Trocou de cidade, de nome, mas o livro o seguiu. A cada nova tentativa de fuga, mais nomes apareciam, mais mortes aconteciam. E a cada nova entrada, ele sentia que parte de sua sanidade era arrancada, como páginas arrancadas de si mesmo. Certa noite, ao voltar para sua pensão, encontrou a porta aberta. O livro estava sobre a cama. A nova página estava em branco, mas ele sabia que em breve as palavras apareceriam. Sentou-se na cadeira diante dele e esperou. Lentamente, como sangue escorrendo de uma ferida invisível, as letras se formaram. Etienne de Rosier, último guardião do livro, encontra seu fim hoje, enquanto escreve sua própria história. E então, ele entendeu. O livro não previa o futuro. Ele o criava. A caneta caiu de sua mão e algo sussurrou atrás dele. Não havia reflexo no espelho. Não havia tempo para correr. E naquela madrugada chuvosa, na penumbra de um quarto esquecido, o livro ganhou mais uma página, escrita com tinta negra, ou algo muito parecido com sangue.